E aí, beleza? Ana Paula Russo aqui. Hoje a gente vai falar de ligações químicas, tá? São 3 tipos de ligações químicas, mas para que isso acontece? Para a gente formar substâncias, formar compostos, a gente precisa ligar átomos. Átomos esses que podem ser de mesmo elemento químico ou eles podem ser de elementos químicos diferentes. São variedades de substâncias formadas, tá bom? E nesse caso, que tipo de ligações químicas existem? Para que a gente chegue nesse ponto, vamos só lembrar de alguns detalhes. Primeira coisa é que os elementos químicos eles querem chegar ao ponto dos gases nobres. Então a gente segue a regra do octeto, onde devem ter 8 elétrons na última camada. E aí, aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Olha aqui. No caso do hélio, ele só tem 2 elétrons, mas também a primeira camada só cabe em 2, então ele está fechadinho, continua sendo nessa mesma proporção dos gases nobres. Todos os outros têm 8 elétrons na última camada. A ideia é que os outros elementos químicos consigam a mesma coisa. E aí, isso então vai depender, já que eu estou falando da última camada, que é chamada de camada de valência, vai depender da distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica essa que pode ser de acordo com o diagrama de Pauling, tá? 1s2, 2s2, que são os subníveis, mas que aqui a gente pode trabalhar somente com os níveis. Então, de 1 a 7, ou as camadas K, L, M, N, O, P, Q, e cada uma cabe um número máximo de elétrons. Vamos lembrar que existem 2 regras básicas para a distribuição eletrônica por camadas. Primeiro, na última camada até 8 elétrons. Segunda coisa, que na penúltima camada, 8 ou 18 elétrons, certo? Aí sim, distribuímos, agora vamos ver qual tipo de ligação se encaixa melhor. Primeira ligação que eu vou falar é da metálica. A ligação metálica, ela forma uma nuvem de elétrons, porque na verdade os elétrons eles ficam saltando. Vamos lembrar que os metais, eles são ótimos condutores de energia. Então, eles são ótimos condutores de elétrons. Os elétrons eles ficam saltando de um para o outro. A vibração é muito grande, o que faz também com que o metal seja maleável, porque aí a gente pode apertar, digamos assim, esses elétrons. A iônica, esse nome não é estranho, não é. Os íons são formados. Então, nesse caso aqui, a ligação iônica ela é também chamada dativa, porque existe uma doação de elétrons. Então, alguém tem elétron sobrando, doa, alguém tem elétron faltando, recebe. De 1 a 3 elétrons na última camada, camada de valência, doa. De 5 a 7, recebe. O 4 está no meio do caminho. Então, aí vai depender muito da situação no total. Mas aqui, ligação iônica, olha só, NaCl, cloreto de sódio, onde o sódio tem 1 elétron só na última camada, o cloro tem 7 elétrons na última camada. Pega esse 1 e joga para cá. O sódio se desfaz dessa última camada, então vale a camada anterior, que tem 8. O cloro, como ele recebe elétron, fica com os 8 elétrons na última camada. E os íons são formados. O sódio doou, então ele é um cátion monovalente. O cloro recebeu 1, ele é um ânion monovalente, beleza? E a última é a covalente, onde essa camada de valência ela vai se juntar com a camada de valência de um outro. Todos os elétrons? Não, somente aqueles que sejam necessários para que cada um tenha 8. Então, olha aqui, ó. Na covalente, existe um compartilhamento de elétrons, onde, olha o cloro aí de novo, 7 elétrons na última camada. Se a gente juntar 2 cloros, ou seja, 2 átomos de cloro, esse elétron daqui,
ele vai ser compartilhado com esse elétron. Então, existe uma única ligação aqui covalente de compartilhamento. Só que nesse caso, existem fórmulas diferentes. A fórmula molecular é aquela que a gente lê. H2Cl2O2N2 H2O NH3 é a fórmula que a gente vê com os símbolos dos elementos químicos. A fórmula eletrônica é aquela lá de cima, ó. É essa daqui, ó. É a que mostra quem está compartilhando com quem. É onde mostra onde está cada elétron ali. A fórmula estrutural, ela mostra o número de ligações que estão acontecendo. Então, olha, aqui, ó, a ligação. Aqui, ó, número de ligação. Aqui, o número de ligação. Então, assim, quantas ligações? O número de ligações vai fazer diferença aqui, ó. Isso aqui, ó, ignora, tem um só. Tem uma ligação simples, uma ligação. Aqui tem uma ligação dupla, ou você pode falar que são duas ligações, mas na verdade, como a gente fala que é entre os mesmos elementos químicos, uma dupla ligação. Ó, mesmos elementos químicos, uma tripla. Aqui é diferente, ó. Uma é pro lado de cá, uma pro lado de cá. Duas ligações simples. Então, o número de ligações vai variar. Se eu estiver falando entre mesmo elemento químico, se for simples, uma dupla, uma tripla. Se estamos falando de ligações entre elementos diferentes, e aí eu tenho uma simples para um lado, uma simples para o outro, duas simples se eu tiver de uma só, uma simples de um lado e uma tripla do outro, depende de quantas ligações estão acontecendo entre eles. E aí, a gente depois tem uma forma, então a gente dá uma melhorada. Vamos botar isso aí em prática, beleza? Olha aqui, ó. Vamos colocar isso aí em prática. A ligação química existente entre o sódio e o flúor. Então, a gente vai dar uma olhada nesses dois aqui, ó. Vou vir para cá, ó. Abrir aqui uma tabela periódica. Deixa eu só rolar aqui. Pronto, aqui, ó. O sódio tá aqui, ó. Sódio, olha a distribuição dele, ó. 2, 8 e 1. Já tá aqui, ó. 2, 8 e 1. Então, eu sei que o sódio tem um elétron na última camada, na camada de valência. E o outro é o flúor. Tá aqui o flúor do lado de cá, ó. 2 e 7. Então, se um tem 7 e o outro tem 1, opa, vai facilitar a minha vida. O que a gente pode fazer aqui, ó? O sódio, Na, tem 1. E o flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só pegar isso aqui, ó, e jogar para cá. Se eu doei, iônica. Iônica. Não é fácil? É simples. Então, vamos para baixo aqui, ó. Ó, os meus alunos adoram quando eu trabalho assim. 2 elementos químicos quaisquer, aleatórios. Nada demais. Olha aqui, ó. 2 elementos X e Y têm, respectivamente, 2 e 6 elétrons na camada de valência. 2, então, vai valer para X. 1, 2. E Y tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Se esse aqui tem 2, para ele é mais fácil doar. Então, ele vai pegar aqui, ó, vai jogar um para cá e o outro para cá. Ele resolveu o problema dele e resolvemos o problema aqui. Também é um caso de iônica. 8 elétrons aqui e ele se desfez desses dois, tá vendo?
Muito simples, muito simples. Vamos pegar só mais um aqui embaixo. Fórmula estrutural do fogênio. Nossa, o que é o fogênio? É um gás que ele é formado por carbono, oxigênio e cloro. Então, vamos saber todo mundo? Vamos aqui, ó. Carbono. Aqui, ó. Carbono tá aqui. Ó, 2 e 4 na última camada. Vou voltar nele aqui do lado, já para anotar isso, ó. Carbono. Se escrevesse direitinho, eu agradeceria. Vamos lá. Carbono tem 1, 2, 3 e 4. Vamos ver o oxigênio e o cloro. Vamos voltar para cá, ó. O oxigênio tá aqui. 2 e 6. Então, ele tem 6 na última camada. Voltei aqui. O oxigênio. E aqui, ó, tem um númerozinho. Esse 2 equivale ao cloro. Então, aqui tem 1 e aqui tem 1, beleza? O oxigênio, vou colocar aqui, ó. E ele tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Nesse caso aqui, ó, o oxigênio precisa receber. Então, vamos ver o cloro? Vamos lá no cloro. O cloro tá aqui, ó. 2 e 7. Ele também precisa receber. E são 2. Então, eu vou botar aqui, ó, o cloro com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou botar outro cloro aqui embaixo, porque na minha fórmula tá dizendo que são 2. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O que tem que fazer, então, já que todo mundo precisa receber? Compartilhar. Então, é uma ligação, nesse caso aqui, ó, covalente. Uma ligação covalente, por quê? Porque eu vou misturar. Eu vou juntar, eu vou compartilhar elétrons aqui, ó. Aqui e aqui. Se o oxigênio já tinha 6, agora tem mais 2 aqui, tem 8. O carbono tinha 4, tem mais 2 aqui, agora tem 6. O cloro tem 7 e aqui tá me dizendo que eu tenho que usar 2 cloros. Então, eu posso pegar um elétron daqui, ó, compartilho aqui. Cloro agora tem 8. E o de baixo? A mesma coisa. Cloro agora com 8. E o carbono? Tinha 4, só que ele compartilhou 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Com os 4 que ele tinha, 8. Mas que é a fórmula estrutural. Estrutural, lembra? É aquela dos tracinhos, onde mostra só as ligações. Vamos lá. Vou colocar o carbono ao centro, porque afinal ele que se liga com todo mundo. Ele tem uma dupla ligação com o oxigênio. Ele tem uma ligação simples com um cloro. E ele tem uma outra ligação simples com outro cloro. Essa aqui é a fórmula estrutural. Então, aqui, ó, fórmula molecular, fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Esse aqui é o meu resultado. Tá bom, galera? Ó, um beijo pra vocês. A gente se encontra por aí. Tchau, tchau.